E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente. Não vou estar lendo o livro favorito de nenhum famoso, talvez, depende do ponto de vista, mas eu estou lendo o livro de uma amiga minha, que acho que é a pessoa mais próxima de mim no momento do Booktube, que é a Júlia, que ela tem um canal também chamado Ju and Books. Eu recomendo muito que vocês conheçam, caso vocês não conheçam ainda o canal dela, porque a Ju é incrível e ela faz umas recomendações de livros muito boas também. E aí a gente resolveu fazer o quê? Trocar indicações de livros. Não se preocupem que isso não vai virar uma série nem nada não. A gente só quis fazer isso mesmo porque a gente é amigo e vive trocando recomendação de livros, só que ao mesmo tempo o nosso gosto literário é bem diferente. Então a gente quis se propor a sair da zona de conforto um do outro. Então eu indiquei 5 livros pra ela ler, 5 livros que eu favoritei ou que eu gosto muito ou que me representam muito. E ela indicou 5 livros que representam ela ou que ela favoritou e que representam muito ela. E a gente vai gravar esse vídeo, esse vlog aí, lendo os livros e achando nossa opinião pra ver se nossos gostos batem ou se a gente vai acabar o vídeo inimigo. A nossa única regra é que não podiam ser livros que já estivessem na wishlist do outro, porque como a gente já vê os vídeos do outro, às vezes a gente pega a recomendação do outro, mas aí tinham que ser livros que não estivesse na wishlist um do outro, podia só colocar um, se eu não me engano. A gente tá postando esse vídeo na mesma hora, então assim que esse vídeo saiu pra vocês, também saiu um vídeo lá no canal da Ju, que ela tá lendo os meus favoritos. Eu não vou dizer pra vocês aqui quais foram os 5 livros que eu escolhi pra ela ler, mas caso você queira saber, eu acho que vocês deveriam querer. É só ir lá no vídeo que tá aí na descrição do vídeo dela, aí vocês vão descobrir quais foram os livros que eu escolhi pra ela ler, ver o que é que ela achou dos meus livros, inclusive morrendo de medo dela odiar tudo. E aí é isso, a gente escolheu os livros, vamos ler. Antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu já gravei um vídeo reagindo aos livros que ela escolheu pra mim. Então eu vou colocar aí pra vocês assistirem minha reação, descobrindo os livros que ela escolheu pra eu ler. E aí logo em seguida vocês vão acompanhando o processo de eu lendo os livros, minha opinião sobre eles, tudo sem spoiler. E no final, meu veredito final sobre o gosto da Ju e se deu certo as recomendações dela ou não. Tá bom? É isso. Vamos lá ver o que é que a Júlia fez comigo. Tô nervoso. Eu tô com o docs aqui que ela mandou e vamos ver o que aconteceu. 5 leituras pro Lucas virar Ju and Books. Fica Comigo, da Yabami Adebayo, não sei como fala, mas esse livro eu já conhecia. Então já começa bem, porque eu sei que eu não ia conhecer nenhum dos livros que ela falasse. Embora que talvez sim, porque eu assisto os vídeos, mas eu tava com um pouco de medo. Aí ela colocou, autora nigeriana e se passa todo na Nigéria. Esse livro merece o valor dele e se tu ficar de olho, ele tá sempre em promoção. De todos os livros nigerianos que li, esse é o que mais contém amor pela Nigéria e que ele fala da cultura de forma linda e natural. Uma coisa bem mais conceito do que o que eu mandei. Quando vocês verem o vídeo dela, vocês vão ver as justificativas que eu dei para os livros que eu escolhi. E não tá nem um pouco assim. O segundo, Garota Mulher, Outros de Bernardine Evaristo. Autora, anglo-nigeriana, esse livro se passa a maior parte em Londres. É o livro mais LGBTQIA+, que eu já li das formas mais perto de uma vida pequena. Ou seja, é pesado, mas fala de mulheres incríveis. Esse aqui, ela já tinha falado que queria que eu lesse mesmo. Inclusive, eu acho que esse tá na minha wishlist, porque ela mandou eu colocar. Então, ela comparou com Vida Pequena. Já tô como aqui? Nervoso. O Xará de Jhumpa Lahiri. Eu provavelmente não é assim que fala. Mas vamos com Deus daqui pra frente. Escritora inglesa, mas filha de indianos. Esse livro fala sobre o processo de imigrantes indianos indo ter sua vida nos Estados Unidos. Tá aí, esse não é um favorito meu, mas é um livro que desde que eu li, não saiu da minha mente. E que eu quero ver como tu reagiria a ele. Ok, esse aqui eu nunca ouvi falar. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, eu acho que é assim que fala. Esse livro aborda muita coisa polêmica, raça, padrões de beleza e abuso. A Toni é uma das minhas escritoras preferidas hoje em dia e foi a primeira escritora negra a ganhar o prêmio Nobel. Ela é americana. Eu nunca ouvi falar desse livro também, mas eu acho que eu já ouvi falar dessa autora e foi no canal da Ju também, então é sobre isso. E aí o último, Canção de Ninar, da Leila Slimani. Outro livro que não foi favoritado, mas que me deixou inquieta e que eu penso em algumas cenas dele até hoje. Não se engane, ele não é bem um thriller, mas é totalmente psicológico. Essa autora é franco-marroquina e o livro se passa na França. Mas enfim, ela colocou no final, acho que tu entendeu onde quis chegar na lista. Vou te fazer dar uma volta ao mundo com mulheres maravilhosas. E isso é a minha cara, realmente. Acabei não usando nenhum da tua wishlist, mas eu tô louca pra ver se esses que eu acho que me definem mais e foi mais desafiador me achar sem ser o que eu já comentei diretamente. Desses aqui, realmente, só o que tá na minha wishlist era Garota, Mulher e Outras. Porque ela já tinha me dito, mas também tá tudo bem, podia colocar um. Eu tô assim, não tô tão surpreso, mas ao mesmo tempo sim. Porque eu pensava que ia ser uma coisa totalmente diferente. Eu pensei que ela ia botar um, tipo, mais diferentes. Mas os livros todos parecem ter algo em comum, que é o quê? Ser drama. Só esse último que parece um negócio thriller, mas não sei também. E aí, tipo, eu só conhecia 2. E 2, assim, só conheço por causa dela. O único que eu realmente conhecia antes já era o Fique Comigo. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer igual ela fez no vídeo dela também, que é falar que o que eu acho que eu vou gostar mais. Fazer meio que o chute do que eu vou gostar mais e o que eu vou gostar menos. Eu acho que o que eu mais vou gostar vai ser o Garota, Mulher e Outros, porque ela comparou com uma Vida Pequena, então eu vou dar esse voto de confiança. Canção de Ninar, vou botar em segundo, porque é thriller, tem uma vibe meio thriller, eu acho. Aí em terceiro eu vou colocar Fique Comigo, da Yabami Adebayo. Em quarto eu vou colocar O Olho Mais Azul.
E em quinto eu vou colocar esse O Chará de Jhumpa Lahiri, porque esse livro aqui eu literalmente nunca ouvi falar. Tipo assim, não sei nem como é a capa dele. Eu nunca nem... nada, não passa nada pela minha cabeça quando eu vejo esse livro. Mas vamos ver. Eu adorei as escolhas, porque realmente tá representando muito. Parece que, tipo, literalmente eu vou ler a Júlia aqui. E é sobre isso o vídeo. Vamos ver o que vem por aí. E aí, gente, eu terminei 2 livros já. Eu acabei acumulando a atualização deles por motivos da vida mesmo. E eu vou falar minha opinião pra vocês sobre os 2 livros. Primeiro sobre um, depois sobre o outro. Mas foi o livro Canção de Ninar e o livro Fique Comigo. Começando na ordem que eu li, o primeiro livro foi o livro Fique Comigo, da Leila Slimani. E eu já tinha um certo interesse de ler esse livro, mas eu não sabia muito bem sobre o que era. Eu sabia que ele era um thriller, mas eu sabia que era um thriller um pouco diferente. Então aqui a gente vai começar com uma cena violenta, super gráfica e super bem escrita, que eu achei assim um dos melhores começos de livro que eu já li, porque o livro começa com a seguinte frase: o bebê está morto, bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e fecharam o zíper sobre o corpo desarticulado que boiava em meio aos brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando o socorro chegou. Resistiu como uma fera. Encontraram marcas de luta, pedaços de pele sobre as unhas molinhas. Na ambulância que a transportava ao hospital, ela estava agitada, tomada por convulsões. Com os olhos esbugalhados, parecia procurar o ar. Sua garganta estava cheia de sangue. Os pulmões estavam perfurados e a cabeça tinha batido com violência contra a cômoda azul. Isso é literalmente o primeiro parágrafo do livro. A gente abre o livro e esse é o primeiro parágrafo que a gente vai ter. Então, assim, eu fiquei muito obcecado e querendo ler as próximas páginas imediatamente para poder saber o que essa história ia me reservar. Principalmente porque depois dessa primeira capítulozinho, a gente vai voltar pro passado e vai ver o que levou até esse momento do primeiro capítulo. Então a gente vai conhecer essa mãe que se chama Miriam e ela é mãe de 2 crianças pequenas e aí ela decide que ela quer voltar a trabalhar. Só que ela precisa arrumar alguém para cuidar das crianças, já que ela quer voltar a trabalhar, porque não tem como ela dar conta de tudo sozinha. Ela já tinha assim uma carreira meio que feita na parte da advocacia, só que por conta dela ter sido mãe, ela teve que parar com isso e ela ficou com vontade de voltar a trabalhar. E por isso ela decide começar a procurar alguma babá para cuidar das crianças enquanto ela tá trabalhando, porque o marido dela também trabalha. E aí, ela fica muito na dúvida e muito apreensiva, porque ela tem muito medo de deixar as crianças dela, os filhos delas na mão de qualquer pessoa. Então ela faz uma seleção bem rigorosa e ela fica com muito medo de escolher, porque no começo ela parece que ela não tá encontrando ninguém que ela sinta que seja adequada para cuidar dos filhos dela. E aí eles conhecem a Louise, que é uma das nossas personagens principais aqui, e ele já se apaixonou assim de cara, porque ela é uma mulher muito educada. Parece assim, tão perfeita que você fica assim, tem que ter alguma coisa errada, de tão perfeita que ela é. Ela é muito educada, muito prestativa, faz tudo que eles precisam, as crianças já têm uma ligação assim de cara com a babá e eles contratam a Louise. E aí no começo tudo fica às mil maravilhas, até que a gente começa a conhecer um pouco sobre a Louise e a gente começa a ver algumas desavenças que vão ocorrendo e algumas atitudes um pouco estranhas, assim como coisas que aconteceram no passado da Louise. E aí o livro vai se encaminhando aí pra esse final e a gente voltar pra essa parte do começo e entender o que aconteceu ali no final. É um livro que, se você vai procurando que ele tenha muitas reviravoltas, plot twists e que tenha coisas assim muito frenéticas, eu não acho que você vai gostar desse livro, porque é um livro mais sobre, eu acho que pra gente conhecer o perfil psicológico dessa pessoa, que no caso é a Louise. Então ela tem um perfil psicológico assim bem interessante de ser lido, porque ela tem uns momentos assim que ela pensa umas coisas muito bizarras e você fica muito assustado com as coisas que ela pensa e as coisas que ela faz. Então, pelo menos pra mim, eu gostei muito de ler, porque foi mais uma coisa de um thriller psicológico, da gente conhecer sobre a cabeça da personagem, como funcionava a mente dela mais ou menos. E eu acho que a autora aqui escreveu essa parte super bem, porque tinha umas partes que eu ficava chocado de verdade com algumas coisas que ela colocou na história e com as coisas que a Louise fazia com as crianças. Então, assim, é um livro que ele vai ter alguns gatilhos sim, tomem cuidado se vocês forem ler, porque tem umas partes bem pesadas mesmo, principalmente essa parte da tragédia final, né, desse crime que acontece. É um livro que eu gostei muito dele, eu dei 3,5, mas eu não consegui dar 4 estrelas pra ele, porque, tipo assim, por mais que eu tenha gostado muito dessa parte da construção psicológica da personagem, eu tenha ficado bem interessado em ler sobre ela e as coisas que ela fazia. É um livro que, querendo ou não, ele falta, assim, um pouco de estímulo, pelo menos pra mim faltou, por mais que seja um livro curto, que tem, sei lá, menos de 200 páginas. Tinha momentos que eu ficava um pouco entediado, porque parecia que não tava acontecendo nada de novo, a gente tava vendo mais só a rotina das crianças com a babá, e tinha alguns capítulos que não acontecia muita coisa não, e a gente também ia pra umas partes mais sobre a família e eles viajando, e não era uma parte que eu ficava muito interessado, porque, sendo bem sincero pra vocês, eu não senti muito apego e nem criei muita empatia por quase nenhum dos personagens, porque até as crianças elas são um pouco difíceis de gostar, mas eu achei interessante a forma como ela construiu os personagens, foi por isso que eu dei 3,5, e eu continuo achando que seja um livro muito bom, principalmente se você gosta de livros de construção de psicológicos de personagens, aí você vai amar esse livro provavelmente, e foi isso que garantiu as 3,5 estrelas dele pra mim. Então, esse daqui eu gostei da recomendação
recomendação e está aprovado por mim, pelo menos. E aí a gente vai pra um livro que eu tava com um certo receio de ler e acabou que no final das contas eu me surpreendi muito positivamente, que é o livro Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Eu não sei se falar assim o nome da autora porque ela é uma autora nigeriana. O livro vai se passar na Nigéria, obviamente, e a maior parte do livro vai se passar ali desde o começo dos anos 80. E a gente vai ter como protagonista a Yeji, e ela quer muito ter um filho. É o sonho ali da família dela e do marido dela ter um filho, porque pra eles, lá na cultura deles, é uma coisa muito importante. Principalmente eu acho que essa questão da época devia influenciar muito o fato deles quererem mais ainda ter um filho, porque era tipo assim, a missão era construir uma família, só que ela não consegue ter um filho. Ela tenta de todas as maneiras possíveis, e aí as pessoas da cidade já estão começando a achar que ela não é capaz de ter filho, que ela é uma mulher estéril. Isso acaba mexendo muito com o psicológico da personagem. Tem até uma parte no começo do livro que ela acaba desenvolvendo uma gravidez psicológica, e aí ela tem todos os sintomas da gravidez, e você fica muito angustiado nesse tipo de coisa, porque você consegue ver a pressão psicológica que a personagem está sofrendo ali pra ter um filho. E ela fica um pouco desesperada, a gente não sabe muito bem se ela realmente quer esses filhos, ou se é uma coisa mais que ela tá recebendo tanta pressão da família e das pessoas ao redor dela, que ela sente que é a obrigação dela, como mulher, é ser mãe. Então achei muito interessante as discussões que esse livro traz nesse sentido. E aí ela chega assim no ápice dela, quando decidem que o marido dela receba uma segunda esposa. Porque lá é comum, pelo menos não sei se ainda é hoje em dia, mas pelo menos aqui é que alguns maridos tenham mais de uma esposa. E aí, como ela não estava conseguindo ter filho, ela enviou essa outra mulher, mais nova, pra tentar engravidar do marido dela, e aí essa mulher seria meio que a mãe dos filhos que eles iam criar depois. Em alguns momentos também ele vai falar muito sobre a parte política e a parte social da Nigéria, ali dos anos 80. Então é um livro que, por mais que ele seja um romance bem dramático, ele me conquistou muito, porque eu me apeguei muito aos personagens, eu fiquei muito angustiado e muito triste lendo as coisas que a personagem pensava e as coisas que ela tinha medo e as coisas que ela é obrigada a passar. E a parte que eu achei mais interessante, que me surpreendeu muito, foi que é um livro cheio de reviravoltas. Enquanto esse daqui, que era pra ser um thriller, assim, que geralmente é mais comum ter muitos plot twists, muitas reviravoltas, não teve, esse daqui entregou sem prometer, porque é literalmente um romance, uma história ali mais de drama e tal, mas é um romance porque vai falar muito sobre essa parte do amor e tal. Tem umas partes bem bonitas, inclusive, porque a autora escreve muito bem, escreve de uma maneira muito bonita. Ele tinha algumas reviravoltas que eu ficava chocado, eu tava lendo assim despretensiosamente, e a autora jogava uma revelação que eu ficava assim chocado de verdade, porque eu não tava preparado pra ler e nem esperava que aquele acontecimento fosse acontecer, porque é umas coisas que nem passam pela sua cabeça, porque você tá tão envolvido com essa parte da história dela ter um filho ou não e das outras coisas que vão acontecendo, porque é um livro muito triste, vão acontecer várias tragédias ao longo do livro com essa mulher e com essa família, que aí quando ela jogava esses plot twists eu ficava bem surpreso mesmo, e só me deixava com mais curiosidade ainda de terminar o livro. Então é um livro que, por mais que ele seja denso, eu achei ele rápido de ler, porque você fica muito envolvido com a história, pelo menos eu fiquei, e minha nota final pra esse livro foi 5 estrelas, e assim, é um livro muito, muito bom. Assim, pra uma pessoa que eu, assim, não gosto tanto assim de ler romance, mas ultimamente eu tô lendo bastante. E esse daqui não tem quase, tipo assim, tem as partes de romance, fala sobre amor e tudo mais, da relação do casal, mas tem muito mais outras coisas por trás. É um livro muito mais de drama mesmo, e é um livro muito forte, muito bom, e eu amei. É tipo assim, é só o que eu tenho a dizer sobre esse livro aqui, eu amei de verdade. Cada página eu não fiquei entediado em nenhum momento, fiz várias marcações, e gostei do final, gostei de tudo. Então, obrigado, Ju, por ter me feito ler esse livro, porque é um livro que, assim, eu já tinha ouvido falar, mas não tava, assim, no meu radar, assim, pra ler em breve, e eu acabei dando 5 estrelas, porque é um livro muito, muito bom mesmo. Recomendo demais pra vocês, mesmo se você não é uma pessoa que gosta de ler livros nessa temática, eu acho que esse daqui pode te surpreender, porque ele me surpreendeu bastante. Então, começamos bem. Vamos ver se vamos continuar assim com os próximos 3 livros, e vocês vão saber em breve o que é que eu achei dos próximos também. Eu finalizei mais um livro, e dessa vez foi o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. E primeiramente eu queria falar que aconteceu uma coisa muito rara, que é tipo assim, quem acompanha os vídeos do canal sabe que isso é uma coisa rara de verdade de acontecer, que foi que eu chorei lendo esse livro. Então, com isso, vocês já podem imaginar que foi um livro que me marcou bastante. E, infelizmente, não foi um choro assim leve. Eu, literalmente, estava em live e eu comecei a chorar. E eu tentei esconder ao máximo na live para as pessoas não perceberem, porque, sei lá, não queria que vissem, porque eu choro muito feio. E aí eu fiz o quê? Fechei a câmera e fui chorar no banheiro até superar o que tinha acontecido.
E a pior parte é que eu tava lendo o livro tranquilamente, por mais que tenha assim umas cenas bem pesadas. Já fica aí também o alerta de gatilho pra vocês. Eu tava aguentando tranquilamente, assim como todos os outros livros assim mais tristes que eu já li, que tem uma carga emocional mais pesada. E aí chegou uma parte no último capítulo, porque o livro é dividido em 4 partes, cada uma referente a uma estação do ano, né? E aí quando tava no final da última parte, uma cena que eu li me machucou muito e me quebrou totalmente, e me destruiu por inteiro, e eu não consegui não chorar. Tipo, veio de verdade. Não sei se estou me tornando uma pessoa mais emocional. Espero que sim, porque é bom. Mas enfim, chorei muito. Então, Júlia, você não tinha esse direito. Ou melhor, tinha. Você já deve imaginar que se um livro desse me fez chorar, me fez ter tantas coisas, e não só pelo fato de ter me feito chorar, eu precisei dar 5 estrelas pra esse livro e ainda favoritei. Então já temos aí o primeiro, não sei se vai ser o primeiro e único, mas temos o primeiro livro favorito desse vídeo, que a Ju me indicou os livros pra eu ler. Então, tá indo super bem. Esse livro vai ter como protagonista a Pecola Breedlove e vai falar muito sobre a vida dessa menina e da família dela, que são os Breedlove também. Ela é uma menina negra de mais ou menos ali uns 10 a 11 anos ao longo do livro, e o sonho dela é ter olhos azuis, porque a gente vai acompanhando ao longo do livro ela passar por muitas cenas de preconceito racial, e também ela sempre tendo essa ideia na cabeça dela de que ela nunca vai ser bonita como as outras meninas, e que ela tem esse sonho de ter os olhos azuis para ela se achar bonita e se considerar uma menina bonita aos olhos das outras pessoas e aos olhos de si mesma também. Só que é um livro que ele vai ter muitas outras camadas, porque ele vai falar muito sobre preconceito racial de diversas maneiras, vai também falar sobre questão de sexualidade, questão da mulher e a forma como a mulher se encara assim desde criança, e a pressão psicológica que ela sofre sobre uns determinados assuntos. E também vão ter umas cenas muito pesadas de abuso sexual e pedofilia também. Então é um livro que tem vários momentos que ele pode te destruir, e ele me destruiu quase todos eles, mas ao mesmo tempo que o livro é assim triste e dramático e tem esse poder destrutivo pra quem tá lendo, ele também é um livro muito bonito. A escrita da Toni Morrison é muito bonita, e foi um livro que me fez pensar muito, e é literalmente aquele tipo de livro que você lê e você não sai o mesmo depois de ler esse livro. Acho também importante destacar que a Toni Morrison foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, e eu acho isso um marco muito importante, e foi com esse livro, e eu acho que esse livro super mereceu, porque é um livro que, por mais curto que ele seja, ele tem um poder, e é um livro muito forte, porque ele tem 200 páginas, o e-book, no caso que eu li em e-book, e durante essas 200 páginas eu consegui sentir um mix de emoções que eu não sei nem explicar pra vocês. Teve momentos do livro que eu até, me diverti, teve momentos que eu fiquei, a maior parte do livro eu fiquei triste e angustiado com as coisas que eu era obrigado a ler, e algumas cenas, e também porque a autora fez algumas cenas do livro narradas na perspectiva das pessoas, assim, das pessoas erradas. Então, por exemplo, essa cena do abuso sexual, a gente vai ser obrigado a ler ela na perspectiva do homem que tá praticando aquilo. E foi muito angustiante, muito, sei lá, horrível de ler aquilo, e me deixou muito mal. E aí logo em seguida a gente também tem outro capítulo, que é com os pensamentos de um homem pedófilo. Então, muita coisa horrível que a gente lê nesse livro. O final também, eu chorei muito por causa dessa cena que eu falei pra vocês, porque eu fiquei pensando que isso é uma coisa que, por mais que isso que ela escreveu é uma coisa que aconteceu há um tempo, é uma coisa que ainda infelizmente acontece hoje em dia. E é meio que essa pressão social que existe até hoje, dessa coisa do padrão de beleza e das pessoas julgarem muito as outras e de tratarem as outras mal, e de existir o preconceito racial, existir o racismo. E eu vendo aquela menina naquela situação e pensando aquele tipo de coisa, e ao mesmo tempo a forma como ela tava tentando encarar tudo aquilo que acontece com ela, no caso a nossa protagonista, porque acontece uma coisa com ela, não só uma, mas essa em específico, e a forma como as pessoas estavam vendo tudo aquilo e a forma como ela estava vendo aquilo, não sei se de alguma maneira pra tentar escapar, entre aspas, daquele assunto e daquele trauma que ela passou. Então foi um livro que me mexeu muito comigo, até demais, e eu não podia dar outra nota que não fosse 5 estrelas e favoritar, porque foi um livro literalmente que eu não vou esquecer, e é um livro que me marcou muito, de verdade, muito mesmo, e eu recomendo pra todo mundo, por mais que eu sei que seja um livro que não dê pra todo mundo ler, por ter essas cenas mais pesadas. Então se você é uma pessoa mais sensível, toma cuidado com o gatilho, mas se você pode ler esse livro, eu recomendo demais que você leia esse livro. Vou me juntar a Ju aí pra panfletar, porque quem tiver a oportunidade deveria ler, porque é um livro que ele tem muita coisa pra ensinar, e eu com certeza vou querer ler outros livros da Toni Morrison depois disso, porque ela me conquistou de verdade, assim, do nível que eu não tava esperando. Então é outro livro também que, por mais que eu já tivesse ouvido falar e que poderia ser que até lesse em algum momento da minha vida, eu tenho que ser sincero pra vocês e dizer que não era um livro que estava nas minhas listas de prioridades e que eu iria ler, tipo assim, logo. Podia ser que fosse um livro que ele fosse acabando ficando, e podia ser que até eu nunca lesse, pra falar a verdade. Então muito obrigado, Ju, por esse vídeo e por ter escolhido esse livro pra eu ler, porque eu sinto que eu precisava ler e eu nem sabia. E agora que eu li, me mudou como pessoa. Então fica aí a super recomendação. 5 estrelas favoritado, e eu ainda não superei direito o que eu li ontem. Mas é isso. Gente, eu voltei aqui com mais 2 atualizações de 2 livros que eu terminei de ler. Eu demorei um pouco pra aparecer porque não tava dando pra gravar antes. Mas eu li os 2 últimos livros que faltavam, e eu vou falar também minha opinião sobre cada um deles, e depois eu faço o apanhado final
deste vídeo e dos livros recomendados pela Ju. Primeiro eu li o livro O Xará, da Jhumpa Lahiri, eu acho que falasse o nome da autora, mas esse livro é basicamente um livro que vai contar sobre o processo de imigração e o processo de adaptação dessa família de indianos morando nos Estados Unidos, e a gente vai ter como protagonista o Gogol, mas ele é o protagonista ali do livro e a gente vai acompanhar desde o nascimento dele. Então a gente vai ter no começo do livro a mãe tendo ele e o processo de crescimento dele, o processo de adaptação dele, saber diferenciar e saber lidar com essa coisa das duas culturas, da parte mais da família dele, da influência da cultura indiana que a família dele, da família dele tem sobre ele, e do processo de adaptação dele de ser uma pessoa que tem uma cultura diferente, costumes diferentes e uma criação diferente, morando nos Estados Unidos, e ele tendo que se acostumar com tudo isso. É um livro que eu achei ele bem interessante, mas eu confesso que eu fiquei um pouco entediado em alguns momentos, porque não sei se eu tô já chegando naquele momento que eu li muitos livros recentemente, que são livros assim mais contemporâneos, que por mais que sejam acompanhando a vida dos personagens, é muitas vezes um livro que só acompanha a vida dos personagens e às vezes a vida dos personagens não acontece muita coisa, e aí fica aquele livro que parece que não acontece nada. Mas não é o caso desse livro. Ele tem uns questionamentos legais, ele fala umas partes interessantes sobre essa questão de pertencimento, sobre essa questão de se encontrar e dessa questão do processo de imigração, e de algumas coisas que essa família, principalmente o Gogol, é obrigado a passar pelo fato de ele estar morando nos Estados Unidos e desse processo de adaptação dele. Também é um livro que fala muito sobre amadurecimento, e tiveram umas partes que eu achei bem bonitas, até marquei, que é essa parte, às vezes, dele ter que priorizar algumas coisas da vida pessoal dele, mesmo indo contra o que os pais deles esperam dele. E aí tem umas partes até que eu achei bem boas nesse sentido, que ele fala dessa coisa de, tipo assim, os pais dele estarem esperando uma coisa dele por conta da questão da cultura e por conta da questão dos costumes também, mas ele não quer aquilo pra vida dele, e como ele é uma pessoa, assim, crescida, já madura, ele tem que priorizar coisas que os pais dele não esperavam que ele priorizasse, porque é assim que funciona a vida. E sobre você meio que, às vezes, ter que abrir mão de algumas coisas, por mais que você ame as pessoas por causa de outras coisas que você precisa dar prioridade naquele momento da sua vida. É um livro que no final das contas eu dei 3,5, porque eu achei interessante os questionamentos, achei interessante a forma que a autora escreveu, porque é uma escrita bem bonita também, mas não foi um livro que me prendeu completamente, e eu fiquei assim completamente envolvido com a história, nem com os personagens, porque eu ficava, tipo, tinha uns momentos que eu ficava... Sim. E por mais que ele tivesse essas partes da imigração e falasse essas questões, alguns momentos interessantes, não é um livro que tem muitas reviravoltas, nem muitas coisas. Então é um livro, assim, meio paradão. E ele tem uma carga dramática, mas também não é tão dramático assim, não tem grandes acontecimentos tristes. Mas é um livro que eu achei interessante, principalmente para conhecer muitas coisas da cultura indiana, porque eu não conhecia. Acho que talvez tenha sido o primeiro livro que eu li que fale muito sobre a cultura deles. Então foi muito interessante conhecer a cultura desse outro país, saber coisas que eles fazem, coisas que a gente nem imaginava que era um costume, uma tradição pra eles. Fala muito sobre essa questão do nome também, o nome do personagem é uma coisa muito importante desde o começo do livro. Então achei muito massa essas partes de conhecer coisas novas do livro. Mas não é um livro que eu, tipo assim, fiquei obcecado e disse, nossa, melhor livro que eu já li na minha vida. Mas no final das contas é um livro que valeu a pena. É um livro que eu achei bom. No geral, é um livro que eu achei bom. E aí, por fim, eu li o livro Garota, Mulheres, Outras, da Bernardine Evaristo. E a Júlia deve estar querendo me matar agora, porque ela já sabe a nota que eu dei pra esse livro. Esse livro aqui foi o que ela postou que eu ia favoritar, e que ela achou que ia ser o que eu ia dar a maior nota. E também quando eu fiz o começo do vídeo lá, eu também falei que achava que esse daqui era o que eu ia favoritar. Eu tava com as expectativas muito altas pra esse livro. Inclusive, eu acho a capa muito bonita. Vocês estão vendo a capa aí, né? Muito bonita. E assim... eu confesso que eu me decepcionei um pouco, mas não foi por conta do livro. Talvez seja sido por conta da expectativa que eu coloquei. Esse livro vai ser basicamente sobre várias mulheres. A grande maioria delas, acho que quase todas, as protagonistas no caso, são negras. E vai falar muito sobre essas mulheres negras vivendo a vida delas. E muitas questões de orientação sexual, de sexualidade, de raça, de muitas coisas desse tipo. Então é um livro, assim, com muita representatividade. Ele vai discutir muitos assuntos importantes. E ele também vai ter umas partes bem tristes. Só que eu acho que o problema maior do livro pra mim foi a questão da narrativa. Porque ele é um livro que ele já é escrito meio diferente. Porque ele tem umas partes meio que mistura prosa com verso. Então, também não tem pontuação, mas é um livro que eu não consegui me apegar muito à narrativa, porque eu acho ela, talvez, rápida demais, porque cada capítulo do livro vai ser sobre uma mulher diferente, por mais que essas mulheres, elas tenham uma ligação uma com as outras, a maioria, porque não vai ter, tipo, uma consistência dos personagens, então eu não consegui me apegar, porque quando eu tava começando a me apegar a uma das personagens, já mudava o ponto de vista para o de outra. Então eu tive meio que a sensação de que era um livro que parecia que cada capítulo é como se fosse um conto sobre cada uma dessas mulheres, e ao mesmo tempo também que eu achei que a forma que a autora escolheu contar a história aqui é de uma maneira muito rápida, tanto é que eu li o livro muito rápido. Acabou não sendo muito positivo pra mim essa parte, porque acabou não me deixando me apegar tanto assim à história e ficar tão envolvido, porque
acontecia muita coisa de uma vez só no capítulo e eu não conseguia absorver tudo porque a forma que era escrita era muito fluida e muito crua. Então, foi só por isso mesmo que eu acabei dando 3,5 pro livro, porque eu entendo super que a autora traz umas discussões muito importantes aqui. Ela também aborda uns assuntos muito necessários e ela fala disso tudo de uma maneira muito natural e ela apresenta vários assuntos, assim, pertinentes de maneira bem tranquila que dá pra todo mundo entender. Então, vai falar muito sobre raça, sobre preconceito racial, sobre sexualidade, sobre machismo e sobre muitas outras coisas, porque a maioria das mulheres aqui, das personagens que aparecem, elas discutem isso e elas estudam sobre isso. Então são mulheres assim que estão sempre lutando pelos próprios direitos. Assim como a primeira personagem aqui do livro, ela é uma mulher negra que ela constrói a própria companhia de teatro dela porque ela não consegue se encontrar nas que já eram disponíveis ali. Então também vai ter toda uma questão mais delas estarem inseridas numa sociedade mais antiga, né, no começo do livro, ali na Inglaterra. E eu achei essa parte toda muito interessante. Só que o problema do livro, no geral, mesmo pra mim, foi a narrativa, porque eu não consegui me apegar a personagem nenhum. Não consegui, tipo assim, sentir nada, assim, apesar de que eu achei umas partes bonitas, assim, a questão das partes mais dramáticas, que a forma como a autora escreve é bonito e tal, mas eu não conseguia sentir o drama, conseguia sentir a tristeza toda, porque era muito rápido, e quando eu vi já tinha lido e já tinha acabado. Então acho que o problema pra mim foi esse. Acho que também o fato da Júlia ter dito que era um livro que ela lembrava, pra ela lembrava Uma Vida Pequena, acabou que criou uma ideia totalmente diferente do livro na minha cabeça, porque Uma Vida Pequena é extremamente mais denso no caso, e foi um livro que me fez sentir 30 mil coisas, né? E aí eu tava esperando que fosse ter essa mesma carga emocional nesse livro aqui, e acabou que pra mim não teve, porque não é, assim, um livro que eu achei muito triste, não. Eu achei bem tranquilo, na real. Por mais que tenha, assim, uns gatilhos, então já fica aí o alerta pra vocês. Mas não é nada, assim, que eu achei extremamente pesado. Então foi só por isso mesmo que eu tava esperando uma coisa diferente da narrativa do livro. Eu achei que ia ser uma coisa, sei lá, mais um romance de formação, ou que eu ia conseguir me apegar mais aos personagens. E no final das contas não rolou, porque a forma como o livro é escrita não funcionou muito bem pra mim. Mas eu entendo o livro ser tão avaliado, ter ganhado vários prêmios. E também super entendo porque a escrita da autora é muito boa. E ela fez um trabalho muito impecável aqui. Espero que vocês entendam, principalmente a Júlia, que ela quer me matar depois que ela soube dessa nota. Mas enfim, li os livros. E é isso. E com isso a gente chega no final do vídeo. Foi um vídeo muito interessante, porque eu literalmente saí muito da minha zona de conforto. Porque por mais que sejam livros assim que eu poderia ler em algum momento da minha vida, acho que nenhum dos 5 estava na minha lista de prioridades pra eu ler, sei lá, nos próximos anos. Acabou que foi uma experiência interessante, porque tiveram 2 livros 5 estrelas, um favoritado, e os outros 3 foram a mesma nota. Então tivemos 3 livros, 3,5, que pra mim é tipo um livro bom. Que eu super entendo deles representarem muito a Júlia e dela ter me recomendado, mas que não foram livros assim que eu, nossa, amei e favoritei pra vida. Inclusive estou com medo de ver o que ela achou dos meus livros, mas como no começo do vídeo eu fiz um ranking rapidão pra vocês, dizendo quais livros eu achava que iam ser meus favoritos, eu vou colocar esse ranking que eu fiz no começo aí na tela. E desse lado de cá eu vou colocar o ranking final pra ver se ficou perto, mas eu acho que não. Porque a ordem, no caso, vai ser O Olho Mais Azul em primeiro lugar, não tem como não ser. Aí em segundo fica Fique Comigo. Em terceiro, vou ter que colocar Canção de Niná, eu acho. E em quarto e quinto eu vou colocar do lado a lado Garota, Mulheres e Outros e O Xará. Porque pra mim foram os livros que funcionaram mais comigo e conversaram mais comigo, no sentido de questão pessoal mesmo. Mas eu já fiquei feliz desse vídeo ter acontecido só pelo fato de eu ter lido O Olho Mais Azul, porque foi um livro que me marcou muito e vai ser um livro que eu não vou esquecer nunca, provavelmente. Fique Comigo também. E os outros também, por mais que não tenham sido livros que eu dei assim a nota mais alta do mundo, foram livros que de alguma maneira acrescentaram de alguma maneira em mim, como pessoa. Então é sobre isso. Quando vocês forem ver o vídeo dela lendo os meus favoritos, vocês vão ver que é umas coisas totalmente diferentes do que ela recomendou aqui. Então também, caso você não conheça o canal da Ju, o link do vídeo dela vai estar na descrição. Saiu junto com esse meu vídeo aqui. Então se você já terminou de ver, vai lá ver o vídeo dela pra você ver quais foram os 5 livros que eu escolhi pra ela ler, que me representam e que eu favoritei também. E o que é que ela achou desses meus livros. Tem grande chance dela ter odiado tudo, mas a gente vai ter que assistir o vídeo pra descobrir. Se você não deixou o like no vídeo até agora, por favor, deixa, pra me ajudar a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler. Se você é novo no canal, chegou por aqui por acaso, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E quiser me seguir nas minhas redes sociais também, tá tudo na descrição. Estou sempre por lá pra gente conversar. E eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau.